Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal, ao Evangelho deste sábado, festa de São Tiago Apóstolo. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Festa de São Tiago. Tiago, que era um dos filhos desta mãe. A mãe sempre deseja o bem dos seus filhos, né? Ela queria o lugar de honra, um à direita, outro à esquerda, mas ela errou um pouquinho na dose, vamos dizer, né? Na sua ânsia de desejar o bem, ela errou o alvo. Mas Jesus mostra qual é o foco. O importante não é ser o primeiro. O importante é se fazer servo, se fazer pequeno, se fazer último. Mas o que o Evangelho de hoje, nessa festa de São Tiago, quer dizer é a questão do cálice. O cálice era onde se colocava o vinho, que na nossa liturgia adquire o valor do sangue derramado. E ali Jesus faz aquela pergunta: mas por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus estava falando da sua morte, da sua paixão. Vocês podem derramar o sangue de vocês também, como eu vou derramar pela salvação do mundo? Eles respondem podemos, sem entender o significado e a profundidade do que Jesus estava falando, mas de fato foi o que aconteceu. E hoje nós celebramos o martírio de São Tiago, que foi decapitado ali por volta do ano 42, 43 depois de Cristo. Foi decapitado por Herodes Agripa, foi morto por causa do nome de Jesus. Mas antes, ele, como diz a tradição, foi para a Espanha e evangelizou aquela região da Espanha. Por isso, até hoje, nós temos Santiago de Compostela, onde tem aquele santuário, onde tantos fazem as peregrinações, o caminho de Compostela, o caminho de São Tiago, justamente por causa desse apóstolo que evangelizou toda aquela região. E que, inspirados no seu exemplo, nós possamos também assumir a nossa vocação de discípulos, de apóstolos. Que, como São Tiago fez lá na Espanha, que nós possamos também, na nossa família, com as pessoas com quem nos encontramos, anunciar o nome de Jesus
E que, assim como São Tiago, se for preciso, que a gente se consuma, que a gente se doe, que a gente se entregue por causa de Jesus. Talvez não tenhamos uma perseguição física, mas quantas provações, quantas perseguições por causa do nome de Jesus. Que a gente não fuja, mas que a gente abrace com amor. Quem quiser seguir Jesus, tome a sua cruz e o siga. São Tiago fez isso. Apesar de, no Evangelho de hoje, ele não estar entendendo, depois da morte e ressurreição, depois da vinda do Espírito Santo, ele entendeu qual era a missão de Jesus para ele. Que também nós possamos pedir um Pentecostes, um Espírito Santo na nossa vida, para que possamos entender e viver a missão que Deus tem para cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e nos vemos amanhã.